O plenário aprovou nesta quarta-feira projeto que impede a cobrança do ICMS sobre os valores acrescidos à conta de luz em razão das chamadas bandeiras tarifárias. Criadas pela ANEEL, as bandeiras amarela e vermelha identificam tarifas mais caras cobradas quando a escassez hídrica compromete a produção de energia nas hidrelétricas. Quando baixa o nível da água, é necessário que diminua a geração de energia e aí se passa a utilizar termoelétricas. Acontece que aumenta a tarifa para o consumidor. Além de ele não ter culpa, ele é punido para pagar a tarifa mais cara. Além disso, ele também é punido pela segunda vez, porque ele é obrigado a pagar ICMS mais caro em função do aumento da tarifa por causa da bandeira vermelha e amarela. Alguns deputados lembraram o artigo da Constituição que veda à União conceder isenção de tributos estaduais e cobraram a inclusão da PIS e da COFINS, que são impostos federais, na isenção proposta para as bandeiras tarifárias. Só vale o ICMS e não vale o PIS/COFINS. Tem algum conto da carochinha aqui que eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu não tenho dúvida que o nobre relator, com quem eu conversei há pouco tempo, para ver se eu sensibilizo o coração dele, para poder colocar dentro da matéria essa mesma isenção para o PIS/COFINS, porque senão vai ser uma coisa dirigida para os estados brasileiros. O relator não acatou a sugestão e o projeto segue agora para a apreciação dos senadores. Na sessão, os deputados aprovaram também medida provisória que abre crédito extraordinário de quase 480 milhões de reais no orçamento deste ano para municípios que sofreram danos por causa das chuvas que vêm ocorrendo desde dezembro. Com esta, o governo já editou 5 medidas provisórias para diferentes ações de socorro às vítimas das chuvas, totalizando 2 bilhões e 348 milhões de reais. A MP segue agora para o Senado. Boa tarde, nós participamos agora há pouco de um debate em plenário, tivemos a apresentação do relatório pelo senador Fernando Bezerra e a gente vai, na verdade, estudar melhor o relatório, né? Tentar compreender, até mesmo porque é um tema complexo e um tema que traz uma grande preocupação, porque muito embora o governo tente aí compensar estados e municípios, estados sobretudo em relação ao ICMS, mas o valor de compensação está muito abaixo daquilo que alguns órgãos de muita credibilidade têm nos passado, que é algo em torno de 100 bilhões de reais e a compensação viria algo em torno de 40 e poucos bilhões de reais e ainda mais, para um período muito curto, né? Apenas aí de 6 meses, que viria basicamente próximo do mês de dezembro. Ao mesmo tempo também, o ICMS tem uma participação hoje muito grande em relação ao Fundeb, que é uma conquista brasileira. Nós conseguimos a permanência do Fundeb, nós conseguimos a ampliação do percentual do governo federal, né? Passando de 15%, chegando a 23%, claro que de uma forma escalonada, mas não há dúvida nenhuma que é uma grande conquista. Então você não pode jamais pesar a mão sobre uma área que é muito cara para o Brasil, que são nossas crianças e adolescentes, sobretudo na área da educação. Então nós estamos focados em relação a isso, é claro, e todos nós vamos estar lutando para a redução do preço do combustível, não é, para o consumidor final. Agora, nós não podemos maquiar uma informação para um período eleitoral apenas brasileiro, que ao final o resultado será de fato muito ruim. Existe uma política de preço da Petrobras que precisa ser debatida, há hoje uma vinculação em relação à variação do dólar, então é isso que tem que ficar muito claro. A gente sabe que há um controle que não passa por nós, isso é uma questão internacional de câmbio, então é esse olhar, qual é a política de preço que nós temos hoje no Brasil, o que a gente pode, na verdade, alterar para chegar ao final para esse consumidor de uma forma muito mais branda, de uma forma realmente muito mais, digamos assim, acessível, não é? Até o potencial que nós temos realmente hoje de geração de energia, de gás é muito grande, não é? Então é essa avaliação ampla que nós precisamos fazer sem jamais pesar a mão sobre nossas crianças e adolescentes no Brasil. Muito obrigado, senadora. Obrigada, querido.
estado de São Paulo começou a emitir o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A mudança atende à resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, para evitar fraudes no documento em todo o país. A partir de agora, todos os motoristas que realizarem o serviço de forma online, pelos canais eletrônicos do Poupa Tempo ou do Detran, ou agendarem o atendimento presencial, terão acesso à versão atualizada do documento. A mudança atende à resolução número 886 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e altera características da identidade visual da carteira de motorista, agora emitida em tons de verde e amarelo, e que possibilita a inclusão de informações como o nome social para quem já possui essa opção no RG, filiação afetiva e o uso do código MRZ, que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Agora, o documento apresenta uma tabela com imagens que indicam os tipos de veículo que o condutor está apto a dirigir. No verso, está presente o texto em português, inglês e espanhol, o que facilita a identificação do condutor em outros países. Ainda assim, a PID, Permissão Internacional para Dirigir, precisa ser emitida para que o condutor habilitado no Brasil possa dirigir nos países signatários da Convenção de Viena ou que atendam ao princípio de reciprocidade. Para condutores que possuem a CNH definitiva, o documento mostra a letra D. Já para os permissionários, a letra apresentada será a P. A naturalidade e a nacionalidade do motorista, itens que não tinham no modelo anterior, passam a constar na habilitação. Informações sobre possíveis restrições médicas e outras informações adicionais, como caso o cidadão exerça atividade remunerada, continuam presentes. A nova carteira de motorista mantém o QR Code disponível nos documentos emitidos a partir de 2017 e que pode ser acessado pelo celular por meio do aplicativo da CDT, Carteira Digital de Trânsito, do Governo Federal. Tanto a versão física quanto a versão online do documento são válidas em todo o território nacional. Vale lembrar que não é necessário realizar a troca da CNH caso o documento ainda esteja dentro do prazo de validade. A medida vale também para quem teve a habilitação vencida durante a pandemia e agora precisa seguir o novo calendário de renovação. As novas carteiras de motorista serão emitidas para os cidadãos que solicitarem a renovação, alteração de dados, como a inclusão de nova categoria ou mesmo a segunda via do documento. Com a chegada dos dias frios e a aproximação do inverno, é importante que a população volte aos postos de saúde para tomar a vacina contra a influenza, o sarampo e também da Covid. Os detalhes você tem agora na reportagem. O Ministério da Saúde prorrogou até 24 de junho a vacinação contra a gripe e o sarampo. Dados mais recentes dão conta que aproximadamente 51% do público-alvo foi imunizado. A menor cobertura está entre as crianças, gestantes e puérperas. Essa é a nossa 24ª campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza. Repetindo, é a nossa 24ª. É quase um quarto de século que a gente faz essa campanha. E por que eu coloco isso? Coloco isso que na imensa maioria das campanhas a gente tem atingido a meta, ou seja, nesses últimos anos, a meta é de vacinarmos pelo menos 90% da nossa população-alvo. A única população-alvo que atingiu a sua meta foi a população indígena, que é de 95%. Os outros grupos não atingiram a meta. E aqui eu quero chamar a atenção, principalmente em relação às pessoas com 60 anos ou mais, que foram os primeiros a participarem das campanhas contra o vírus influenza. A cobertura foi de apenas 61%, o trabalhador da saúde, 48%, não é? E o restante dos outros grupos, a cobertura não atingiu os 35%, não atingiu 35%. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização, doutora Helena Sato, destacou a importância da vacinação contra o sarampo. É uma doença que, infelizmente, pode ser grave,
A principal complicação é a otite e a mais grave é a pneumonia. E esse chamado é importante, principalmente, da importância da gente tomar a vacina contra o sarampo na idade adequada, certo? É uma vacina extremamente segura e eficaz. E por que nós estamos voltando e reafirmando a importância da vacinação contra o vírus do sarampo? Há 2, 3 anos atrás, nós tivemos de novo aumento de casos de sarampo aqui no estado, em outros estados do país. Por quê? A gente fala, o que nós sempre recomendamos? O vírus do sarampo é de elevada transmissibilidade, ou seja, se a cobertura cai, certo? As nossas coberturas de rotina, que depois eu quero aproveitar e reafirmar, as nossas coberturas do sarampo, da rotina, desde o ano de 2016 e outras vacinas do calendário, a gente já abordamos isso, infelizmente nós estamos observando uma queda das coberturas vacinais desde o ano de 2016. Apesar disso, o Brasil é comparado a países de primeiro mundo quanto à disponibilização de imunizantes. Eles fazem parte do calendário de vacinação nas unidades de saúde em todo o estado.